Olá, tudo jóia? Você está no canal? Me ajuda, Liz! Claro, bora lá! Vamos resolver algumas questões sobre o Programa Nacional de Sanidade Avícola, que caíram em concursos públicos. Vocês têm que se atentar às palavras-chave que estão em algumas alternativas. Estou dando umas dicas geral, assim. Às vezes, nas alternativas, a gente consegue eliminar por conta de algumas palavras-chave que a gente tem que ficar atento. Muitas vezes são utilizadas palavras mais no sentido geral, por exemplo, todas, ou às vezes eles restringem dizendo apenas. Então, fiquem atentos nessas palavrinhas. Eu vou dar dicas práticas ao longo do vídeo. Além dessa, vou dar outras dicas. Bora lá para a primeira questão. Caiu no ano de 2019, no concurso público, e é a seguinte: o Programa Nacional de Sanidade Avícola define estratégias de vigilância epidemiológica para as doenças avícolas de controle oficial e de interesse à saúde pública. São essas as doenças. Alternativa A, salmonelose, micoplasmose, gumboro não e bulbo aviária também não. Influenza aviária, gumboro não, leishmaniose não. Peste aviária. Influenza aviária, doença de Newcastle, salmoneloses e micoplasmoses. Essa é a alternativa correta, gente. A letra D, bulbo aviária não. Doença de Newcastle, sim. Influenza aviária, sim. Micoplasmose, sim. Aqui elimina a bulbo aviária que não. Nesse link vocês conseguem ver. Aqui são as principais doenças. Estou no site, né, do Ministério da Agricultura e Pecuária. As principais doenças: influenza aviária, ela é exótica no Brasil, nunca foi identificada. Isso já vai ser uma resposta para uma próxima questão, fiquem atentos. Doença de Newcastle, a última ocorrência foi em 2006 e é importante saber esses resuminhos aqui, viu, gente? Porque eu observo essas informações em algumas alternativas. Salmonelas, a Salmonella gallinarum, pylori, Enteritidis, tifimuro. Lembrando que de importância para a saúde animal é a Gallinarum, pylori e, no caso de saúde pública, Enteritidis e tifimuro. E outra doença é o micoplasma. Micoplasma galiséptico, Synove, meleagrides. Próxima alternativa. Ano de 2022, estado de Goiás. Sobre o Programa Nacional de Sanidade Avícola, assinale a alternativa correta. Foram relatados casos de influenza aviária nas regiões sul e sudeste do Brasil em 2022. A gente acabou de ver que ela é exótica. A definição de caso suspeito de síndrome respiratória e nervosa das aves pode incluir a identificação de alguns critérios, como a mortalidade maior ou igual a 10% em até 48 horas, em quaisquer estabelecimentos de criação de aves de produção comercial ou em um único galpão do núcleo de estabelecimentos avícolas, comerciais ou de reprodução. Olha, a minha opinião, de repente assim, meu pensamento durante uma prova, o texto em si me parece coeso. Eu não teria certeza em relação a esses números, então eu deixaria marcadinho para repensar essa alternativa. Um foco de influenza aviária somente será encerrado após a eliminação dos animais suscetíveis na unidade epidemiológica, comprovação de ausência de transmissão viral e conclusão dos procedimentos de vigilância nas zonas de emergência sanitária. Faz sentido. O diagnóstico laboratorial da influenza aviária inclui a determinação do índice de patogenicidade intracerebral, conforme o plano de contingência de influenza aviária de doença de Newcastle. Gente, essa frase aqui me parece uma frase que foi alterada.
sabe? Conforme o plano de contingência de influenza aviária e de doença de Newcastle. Quando a gente lê, né, esse plano de contingência, o texto é meio diferente. E realmente ela foi alterada porque a influenza aviária, ela não é feita por esse índice, eles mudaram a doença. O índice de patogenicidade intracerebral é para doença de Newcastle, não é influenza aviária. A influenza aviária é causada pelo paramyxovírus aviário sorotipo 1. Dá até um choquinho no ouvido. Sendo classificados como influenza aviária de alta patogenicidade ou influenza aviária de baixa patogenicidade. Gente, paramyxovírus, eu deixei aqui uma explicação de cada alternativa. Doença de Newcastle, a família do agente é o paramyxovírus. Então aqui eles inverteram o nome da doença, tá? Gênero avulavírus. A patogenicidade da doença de Newcastle pode variar de muito alta, amostra velogênica, para intermediária, amostras mesogênica, e muito baixa, amostra lentogênica, ok? O certo seria influenza aviária é causada, aqui família Orthomyxoviridae, gênero alfa influenza vírus, beleza? E a alternativa certa é a letra C, falando aqui o conceito do que é foco, tá? E tá exatamente como tá na referência. E no caso da letra B, gente, toda a frase está correta, mas esse 48 horas aqui está errado, são 72 horas, tá bom? Eu recomendo essas referências, a ficha técnica, o plano de contingência, para estudar essas informações. Eu acho importante, sim, saber esses itens, porque olhando em outras questões, em mais questões, eu vi que é importante, eles gostam de saber, é muito criterioso, é muito detalhado a parte de diagnóstico laboratorial da doença de Newcastle, mas essa frase aqui, índice de patogenicidade intracerebral para a doença de Newcastle, ela é recorrente nas questões, viu? E não vi sendo cobrado quando vocês forem estudar essa referência aqui, ficha técnica para a doença de Newcastle, vocês vão ver que o diagnóstico ele é bem detalhado, mas o que normalmente é cobrado nas questões é esse termo, índice de patogenicidade intracerebral para a doença de Newcastle, não é para influenza aviária, gente. Próxima questão. Município de Araucária, ano de 2017. Conforme o Programa Nacional de Sanidade Avícola, sobre as doenças de Newcastle e influenza aviária, é correto afirmar. Somente, ouvi uma palavrinha assim, essas palavras-chave, atenção redobrada. Somente o médico veterinário pode notificar sobre a suspeita ou efetiva ocorrência da doença de Newcastle e da influenza aviária. Suspeita e da ocorrência? Somente o veterinário? Não. Aqui, a respeito da alternativa A, vocês podem ver na IN 50 sobre as doenças de notificação obrigatória, e lá consta a influenza aviária, a doença de Newcastle. Lá diz, né, não só isso, mas lá diz também qualquer cidadão, tá? Alternativa B. Um dos critérios de virulência para o vírus de Newcastle é o índice de patogenicidade intracerebral. Olha aqui, gente! Olha aqui de novo. Índice de patogenicidade intracerebral para a doença de Newcastle. É isso! É essa a resposta.
já decora aqui, ó, 0,7, de pelo menos 0,7 em pintos de um dia. Vocês, de novo, vocês vão lá, vocês vão dar uma olhada nessa ficha técnica da doença de Newcastle, na parte de diagnóstico, e decorem principalmente isso daqui, ó, índice de patogenicidade intracerebral de pelo menos 0,7, ok? Para a doença de Newcastle. Não é influenza. Alternativa C. Então, aqui é o nosso gabarito. Vamos só dar uma olhada nas outras. Alternativa C. Caso seja constatada a presença das doenças em matadouros, os abates poderão continuar desde que os animais doentes tenham sido devidamente isolados. Um absurdo total, né? Após a confirmação do diagnóstico, somente as aves com resultados positivos deverão ser sacrificadas e as carcaças destruídas imediatamente, como os resíduos, ração, cama, fezes desses animais. A partir daqui, tá igualzinho nas normas, mas somente as aves com resultados positivos, assim, de modo geral, assim, ó, não vou pegar a lei, mas se eu tivesse na prova, aquele pensamento geral, assim, eu ia pensar, para influenza aviária, basta o caso ser suspeito para ser notificado, tamanha importância. Então, será mesmo que só resultado positivo, só as positivas que vão ser sacrificadas? Será que não existem as aves positivas, mas sem sinais, as contactantes? Sim, né, gente? Existe sim, e elas também vão ser abatidas. Somente os ovos, pronto, já está errado. Somente os ovos subprodutos produzidos durante o período provável de incubação da doença poderão ser comercializados. Não tem exceção de quem pode ser comercializado, de quem pode continuar. Vai ser a eliminação, desinfecção. Próxima alternativa, CESP-CEBRASP, ano 2016. A atuação do Programa Nacional de Sanidade Avícola, instituído em 1994, pauta-se na execução de ações de vigilância, profilaxia, controle e erradicação de doenças em aves, tais como a influenza aviária e a doença de Newcastle. A esse respeito, assinale a opção correta. Alternativa A. O vírus de influenza aviária de alta patogenicidade se replica mais rapidamente e produz sinais clínicos mais evidentes em aves silvestres e patos domésticos. Na hora da prova, se eu não lembrasse do programa, eu ia ter um raciocínio mais genérico, que normalmente nas aves silvestres estão os patógenos, né, normalmente, né, que elas podem ter doenças e não apresentar os sintomas. Eu ia meio que lembrar essa alternativa e eliminar essa daqui, tá? E depois vocês podem confirmar olhando no plano de contingência certinho que realmente nesse tipo de ave é ao contrário do que está dizendo aqui. O isolamento e a identificação viral são essenciais para o diagnóstico definitivo tanto da influenza aviária quanto da doença de Newcastle. Exato, é a alternativa correta. A notificação de suspeita da influenza aviária ou da doença de Newcastle enseja a declaração do estado de emergência sanitária. Eu na hora da prova, eu pensaria, gente, é muito drástica, né? Uma atitude assim. Você declarar estado de emergência, ter tantas consequências, tantos embargos pela suspeita, eu pensaria dessa forma. Todas as aves domésticas de região onde se confirme foco de influenza aviária deverão ser transportadas e sacrificadas no abatedouro mais próximo, sendo proibido o abate no criadouro. Aqui, ó, deverão ser transportadas. É uma doença que você tem que... É um plano de contingência muito
muito detalhado, em que desde meios de transporte, as pessoas que tiveram contato, os materiais, tudo em caso de suspeita vai passar por normas ali de biossegurança. Para fazer a limpeza, desinfecção, cada um, né, vai ser especificado no plano. Então, em caso de, caso afirmativo, vai ser transportado, eu eliminaria isso aqui na hora. Por quê? É mais um risco, é mais uma forma de disseminação. Por todos os locais onde essas aves estarão passando, por todos os locais por onde essas aves irão passar, vai estar disseminando os vírus, né? Então não é correto. Não há risco de transmissão dos subtipos H5N1, H9N2, H7N7 e H7N2 do vírus da influenza aviária de aves domésticas para seres humanos. Então, eu peguei uma parte do manual e aqui, ó, os subtipos H5 e H7 têm sido associados a surtos da doença em aves domésticas e considerados de maior risco, gente, a infectar a população humana. Então, decora. Tem que decorar, tem que saber isso para a prova. H5 e H7, tá? A respeito dessa alternativa que fala de aves silvestres que apresentam sinais clínicos, tem aqui, ó, patos são os reservatórios naturais dos vírus, tá? Na maior parte das aves aquáticas e silvestres, a infecção se desenvolve de maneira assintomática, beleza? Próxima questão. Essa daqui caiu no ano de 2018, beleza? Governo do estado de Pernambuco. No Programa de Sanidade Avícola IN17 de 2006, que aprovou o Plano Nacional da Influenza Aviária e do Controle de Prevenção da Doença de Newcastle, prevê atividades de alguns departamentos da Secretaria de Defesa Animal. Sobre isso, é correto afirmar que, gente, se de repente vocês se depararem com uma questão dessa, não vão desistir. Leiam. Vocês primeiro, antes de, eu não vou saber, eu não decorei a competência de cada departamento, vou pular. Não, gente, é isso que o examinador quer. Não pule. Leia a questão. Veja, faz sentido? Interprete a questão. Por exemplo, vamos lá, alternativa A. O Departamento de Saúde Animal, DSA, acho que é isso, né, gente? Me perdoe se não for. Implementará o sistema de biosseguridade nas granjas avícolas visando a prevenção da entrada da influenza aviária e doença de Newcastle. Gente, isso aqui, vocês têm que pensar assim, é uma competência e as atribuições dele é uma competência mais administrativa, de leis, de normas. Aqui uma coisa muito prática é implementar lá na granja avícola. Será que é verdade? Não, eu desconfiaria. O DIPOA identificará casos de doença nas granjas aviárias, definindo os parâmetros de equivalência de status sanitários, de níveis de eficiência da execução das atividades dos serviços de defesa sanitária animal. Mesmo raciocínio. Fora que é outra competência, é inspeção. Aqui não está falando nem relacionando a inspeção. Departamento de Fiscalização de Insumos Pecuários realizará o controle de vacinas por unidade da federação, além de realizar seus registros. Eu deixaria essa questão, essa alternativa marcadinha para repensar nela, porque não me parece assim nenhum absurdo. Alternativa D. A Coordenação Geral de Laboratórios Agropecuários receberá amostras laboratoriais. Gente, coordenação geral, isso me lembra parte administrativa.
e não a parte prática que vai receber a amostra laboratorial. Eu já eliminaria. Aí, normalmente, sobre ela, organizará estudo de vigilância ativa para ambas as doenças, abrangendo os estados que dispuserem de cadastro. Gente, da mesma forma, já foge da competência, né? Se está relacionado a laboratório, vai estar mais relacionado, não vai estar relacionado à vigilância. Então, eu já conseguiria responder essa alternativa por eliminação, que é a letra C, e realmente é o gabarito. E vocês podem confirmar entrando na IN 17 de 2006. Aqui eu coloquei a competência das que foram citadas nas provas, nas alternativas, tá? Igual da DIPOA. Próxima questão. A instrução normativa, novamente, aprova no âmbito do Programa Nacional de Sanidade Avícola, o Plano Nacional de Prevenção da Influenza Aviária e do Controle de Prevenção de Doença de Newcastle, abrangendo a atividade de definir os parâmetros de equivalência de status sanitários e de níveis de eficiência na execução de atividades dos serviços de defesa sanitária animal sob a responsabilidade. Então, quem será responsável por essas, abrangendo a atividade de definir os parâmetros de equivalência de status sanitários e de níveis de eficiência na execução de atividades do Serviço de Defesa Sanitária Animal. Alternativa A. Não desista, gente, não desista. Vamos lá, encara. Alternativa A, do Núcleo Internacional de Epizootias. Só de falar internacional, eu já eliminaria, porque eu acho que é uma coisa muito específica para um órgão, vamos dizer assim, mais amplo, entendeu? Do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal. Aqui não está falando de inspeção. Aqui está falando de defesa sanitária animal, então não é. Do Departamento de Saúde Animal. Faz sentido, né? Alternativa D, da Coordenação do Sistema de Vigilância Agropecuária Internacional. Também é muito amplo, né? Eu eliminaria também pelo mesmo motivo da alternativa A. Da Coordenação Geral de Apoio Laboratorial. Para mim, se eu estou na prova e não lembro, não decorei as competências desse setor laboratorial, vou relacionar com diagnóstico, nesse sentido. Agora aqui está falando de defesa, então para mim seria a alternativa C, dessa forma que eu pensaria durante a prova, tá, gente? Eu estou querendo ajudar vocês. Então, agora quem tem decorado, melhor ainda, melhor, parabéns, bora lá. Aí vocês podem confirmar aqui na instrução 17 de 2006, exatamente o que ele está comentando aqui, vai ser competência do Departamento de Saúde Animal, beleza, gente? Aqui o significado das siglas e as competências. Bora lá para a próxima questão. Muita atenção no seguinte, a data que você está assistindo esse vídeo, porque as normas, né, são atualizadas, beleza, gente? Então, até se de repente teve alguma falha aqui, algo desatualizado, pode deixar aí nos comentários, por favor. Bora para a última questão? Não é a última. A Instrução Normativa 56 estabeleceu os procedimentos para registro, fiscalização e controle de estabelecimentos avícolas de reprodução e comerciais. Para fins de registro e fiscalização, os estabelecimentos avícolas são classificados segundo sua finalidade.
Então, só de ler as questões, muitas vezes a gente já aprende um pouco, né? Sobre isso, é correto afirmar que... Então, ele quer o correto. A nossa alternativa correta é a letra A. Se excluem da obrigatoriedade de registro os estabelecimentos avícolas de subsistência com até 1.000 aves, desde que tenham comércio local. Tá, gente? Isso daí é importante, vocês saberem para prova. Eu trouxe aqui, ó, tá bem no início da norma, exatamente como foi colocado ali, ó. Excluem-se da obrigatoriedade do registro os estabelecimentos avícolas que possuam até 1.000 aves, desde que as aves, seus produtos e subprodutos sejam destinados a comércios locais intramunicipais e municípios adjacentes. Vamos ver a letra B. Os estabelecimentos avícolas de reprodução são constituídos por um único núcleo aviário. É falso. Vamos ver o conceito de núcleo? É uma unidade física de produção avícola composta por um ou mais galpões que alojam um grupo de aves da mesma espécie e idade. Os núcleos devem possuir manejo produtivo comum e devem ser isolados de outras atividades de produção avícola por meio de utilização de barreiras físicas naturais ou artificiais. Alternativa C, vamos ver. Os estabelecimentos matriceiros são registrados nos órgãos estaduais de defesa sanitária animal dos estados participantes do Programa Nacional de Sanidade Avícola. Essa alternativa é errada. Os estabelecimentos avícolas avozeiros registrados no mapa não possuem necessidade de cadastro na Unidade de Atenção Veterinária Local de Serviço Estadual de Defesa Sanitária Animal. Também está errada. Os limites entre os estabelecimentos avícolas deverão ser observados apenas em estabelecimentos avícolas pré-existentes. Gente, já tome atenção redobrada quando restringe, né? Então, a nossa alternativa foi a letra A. E aqui estão as normas, caso vocês queiram, caso não é super importante, né? Vocês lerem. Última alternativa. A doença de Newcastle é uma virose de difusão rápida que afeta o trato respiratório, digestivo e nervoso com grande variação de sinais clínicos. É correto afirmar que o agente causador pertence à família. Doença de Newcastle, a gente começou, né, lá no início, falando sobre agente também. Então, é a alternativa A, Paramyxoviridae, gênero Avulavirus. Gente, muito obrigada por assistir. Compartilhe, dê seu like, dê dicas do que você mais quer ver aqui sobre veterinária, raciocínio lógico, quais dicas de concurso. Muito obrigada, compartilhe, abraços, beijos, tchau!